Cada vez mais, os homossexuais vêm conquistando espaço na sociedade. O último censo do IBGE revelou que o Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais. O número foi contabilizado pela primeira vez no ano passado. A discussão sobre o reconhecimento dos direitos da união homoafetiva veio parar no Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2011, os ministros do STF reconheceram como entidade familiar a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo. No fórum de hoje vamos discutir os reflexos previdenciários da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à união homoafetiva. Nossos convidados são a especialista em direito previdenciário, Marcelise Azevedo, e o presidente do Grupo Estruturação, Michel Platini. Antes de iniciar nosso debate, vamos assistir a uma reportagem produzida pela nossa emissora. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não reconheceu a existência de união estável homoafetiva para pagamento de benefício previdenciário de pensão por morte. O ministro Celso de Mello cassou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em julho deste ano. Ao analisar o caso, o ministro lembrou o recente entendimento do Supremo, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. A decisão unânime foi tomada no dia 5 de maio deste ano, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4277 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 132. Eu acompanho o relator e gostaria apenas de destacar mais uma vez o magnífico trabalho por ele realizado, assim como todos os votos aqui proferidos. Na decisão tomada no início de julho, no recurso extraordinário de que também é relator o ministro Celso de Mello, apontou o reconhecimento do afeto como valor jurídico de natureza constitucional. O decano do STF entendeu que as minorias devem ter seus direitos fundamentais assegurados, sob pena de se reduzir o regime democrático a uma mera formalidade. Com a decisão do ministro Celso de Mello, a sentença do juiz de primeira instância da comarca de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi restaurada. Bom, eu gostaria de começar com a mesma pergunta para os dois. O que essa posição, esse entendimento representou para os casais homoafetivos? Doutora Marcelise, com a visão jurídica dessa decisão, né? Isso. Essa decisão representou o reconhecimento do direito do segurado perante o INSS. Uma vez que não é possível se imaginar que uma autarquia federal, que o Estado, portanto, se imiscua na vida pessoal das pessoas. Se o segurado contribui, ele tem que ter direito e permissão para que a pessoa que ela escolheu para dividir a vida tenha direito a um benefício como a pensão por morte, por exemplo. E, Michel Platini, pelo lado dos direitos humanos, pelo lado do relacionamento dentro da sociedade, como os casais tiveram a sua vida modificada com essa decisão? Na verdade, na vida dos casais em si, ele não mudou muita coisa, porque os casais eles sempre existiram, né? Os casais homossexuais eles sempre estavam nessa sociedade. O STF ele apenas reconheceu o que já existia, né? Já reconheceu inclusive o que os dados do IBGE já registravam. É um dado que eu acho que é muito pequeno, até porque a maioria dos homossexuais não vivem em relacionamento estável, né? A maioria dos homossexuais estão namorando, um grupo muito jovem, né? E aí, poucos casais, inclusive, que eu acho que não quer dizer nem 10% do que é, de fato, no Brasil inteiro de casais. Até por conta de todo um processo cultural que os homossexuais passaram, inclusive para depois responder a uma pessoa que ele não conhece dentro de casa, se ele vive com o companheiro ou não vive com a companheira. Relacionado à questão dos direitos civis, mudou tudo. Então, assim, a decisão do STF é uma decisão pioneira, mas uma decisão que enche a gente de esperança na perspectiva de que ninguém inventou a roda não foi inventada agora, mas o STF, uma corte como o STF, a maior corte brasileira, reconheceu as uniões, e aí os efeitos, eles são imensos, eles vão para dentro de casa, eles vão para dentro das empresas,
eles partem para o núcleo familiar, eles saem desse relacionamento de família que os homossexuais já viviam e que não era reconhecido pela sociedade. Ele tem um efeito jurídico, ele tem um efeito direto em relação aos direitos, em plano de saúde, em carteirinha de clube, em vários outros lugares que até então ele não tinha, mas ele também tem um efeito social, porque o STF demonstrou para a sociedade, a maior corte que o Brasil tem, falou para essa sociedade, não é assim, então ele tem direito, é núcleo familiar sim, né? Então tem um efeito social. E aí... Era nesse ponto que eu queria te perguntar, da questão da autoestima, porque, afinal de contas, é uma briga antiga, já existia como casal, mas não ter o reconhecimento da sociedade talvez fosse alguma coisa que incomodasse muito. Coloque em situação de desigualdade, né? Você tem 3 casais em um local de trabalho, em uma sala, em que um desses casais vive com sua autoestima rebaixada a partir da qualificação e da escolha dos seus direitos, né? Então, eu não posso escolher os meus direitos, eu não posso escolher o meu plano de saúde, eu só tenho que ir naquele plano de saúde que aceita os homossexuais. O mercado, ele foi crescendo para homossexuais. Então, alguns planos de saúde faziam campanhas, venham para cá. Aqui nós aceitamos vocês, né? Aqui aceitamos os companheiros homossexuais. É quase um cartel, né? Eu só posso ir naquele plano de saúde. Mas isso foi retirado, essa possibilidade. É claro que a gente tem que garantir e ir mais em lugares que a gente sempre foi aceito, onde a gente sempre foi respeitado, sempre foi considerado, mas não é isso que a gente quer estar em todos os espaços. E aí isso é uma mensagem subliminar para a sociedade. A sociedade chega dentro da casa da Dona Maria, que o filho assumiu que é homossexual naquela semana e que ele vai morrer, que ele vai morrer de AIDS ou vai cometer suicídio, que ele nunca vai conseguir incluir o companheiro dele em lugar nenhum, que ele não vai ter filhos. Aí não, naquele dia histórico, o STF sinalizou, falou assim, olha, isso é um núcleo familiar, essa relação é uma relação familiar, entrou na casa da Dona Maria, que o filho assumiu, dizendo, não, ele tem direitos. E os direitos, eles são imensos, ele vai poder ter filho, ele vai poder adotar, e não vai sofrer aquele processo todo que sofria, como era antigamente, quando não tinha esse direito reconhecido. Doutora Marcelise, existe algum benefício que ainda não é possível ser requerido pelos casais homoafetivos depois do entendimento do STF de união estável e do STJ, permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo? William, tem uma coisa muito interessante. O INSS, ele tem um certo pioneirismo com relação a essa questão. Por quê? Porque desde 2001, o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o regime geral de previdência, ele permite que, numa união homoafetiva, o companheiro deixe para o seu cônjuge a pensão por morte e o auxílio reclusão, que são exatamente os mesmos direitos permitidos a um casal heterossexual. E por que o INSS se posicionou dessa forma? Ele se posicionou dessa forma porque, em 2000, foi julgada uma ação civil pública no estado do Rio Grande do Sul, e essa ação civil pública pioneira, julgada no estado do Rio Grande do Sul, determinou que se deveriam estender os direitos previdenciários àquele segurado que estava numa união homoafetiva, reconhecendo-se essa união homoafetiva como uma união estável heterossexual, mas no mesmo parâmetro. Então, a decisão do Supremo, do ponto de vista do direito previdenciário, para as uniões homoafetivas, uniões estáveis, ele, na verdade, veio corroborar o entendimento que o INSS já tinha com relação a isso. E diminuir, na minha opinião, o número de exigências, de documentos exigidos para se comprovar aquela união. Porque aí se passou a permitir que os mesmos documentos que comprovam a união estável heterossexual sejam utilizados para a comprovação da união estável homoafetiva. Que seriam? São vários documentos, né? São vários elementos. Por exemplo, uma declaração de imposto de renda conjunta, a compra de uma casa em conjunto, demonstrar a coabitação, a adoção de um filho, por exemplo, para os casais homoafetivos, no caso dos casais heterossexuais, existia uma prole em comum, como a gente fala aí no juridiquês, né? E são vários outros documentos. Uma coisa muito importante, muito interessante nessa história é a questão da comprovação da dependência econômica. Por quê? Porque com o casamento faz com que o direito da segurada, por exemplo, ou do segurado numa união heterossexual
casamento civil, o direito é presumido. Não há necessidade de comprovar uma dependência econômica de um pelo outro. Na união homoafetiva, existia um entendimento de que era necessário comprovar a dependência econômica. Não havia presunção de que essa dependência econômica existisse. Isso, qual é a grande diferença? A grande diferença é que com o reconhecimento de um casamento, como fez o STJ, você vai colocar a união homoafetiva exatamente no mesmo patamar do casamento civil. E não no patamar da união estável. Porque, como todo mundo sabe, a união estável hierarquicamente está abaixo do casamento civil. O casamento civil dá mais direitos que a união estável, né? Então, eu acho que tem essa grande diferença. Agora, doutora Marcelise, de 2001, quando o INSS passou a reconhecer, até 2010, esse reconhecimento só se dava através de uma ação judicial, não seria isso? Não. Os postos aceitavam esse pedido. Eu tenho relatos, né, de clientes, de colegas advogados da área de direito previdenciário, de algumas dificuldades, eventualmente, de conseguir comprovação da situação. E acabou em 2010 com a instrução do Ministério da Previdência. Em 2010, 2011, a instrução da Previdência clarificou um pouco isso. Porque a instrução da Previdência é exatamente para uniformizar o entendimento nos postos de atendimento. Porque são muitos postos de atendimento espalhados em vários lugares do Brasil, em que, eventualmente, às vezes até um entendimento particular da pessoa que está fazendo aquele atendimento naquele momento, faz com que ele, olha, eu preciso de mais documentos aqui, por exemplo, em Brasília, do que num posto de atendimento no Rio de Janeiro. Isso podia acontecer. Por isso as instruções normativas existem, para tentar organizar, né, normatizar, como ela mesmo diz, e organizar o entendimento de todos os postos com relação a um determinado procedimento. Michel, na prática, como os casais se organizavam, era muito comum a busca do contrato social? Ou achavam que isso não fazia muita diferença na vida, não fazia muito sentido? O contrato, ele era mais simbólico do que produzia efeitos na vida pessoal. Eu lembrei de perguntar sobre isso, porque o Rio Grande do Sul também foi pioneiro nesse sentido, já instruiu os cartórios, se não me engano, desde 2006, que era possível se fazer esse tipo de contrato, né? O Rio Grande do Sul é o estado que sai na frente sempre. Principalmente em relação aos direitos homossexuais. Agora, era mais uma ação particular dos casais que queriam promover um casamento, né, em tese, e eu participei já de inúmeros em que iam lá no cartório como se fossem casar, e aí eu já fui testemunho de vários, inclusive de surdos. Eu sou intérprete de Libras e eu já fui testemunho, inclusive, uns 3 contratos, né, eles falavam casamento, mas contratos de união entre casais homossexuais surdos com deficiência auditiva. Então, assim, mas era muito simbólico, porque em alguns lugares aceitava o contrato como comprovação e em outros lugares também não aceitava o contrato como comprovação. E aí, e isso era muito sofrido, porque ele faz um contrato, ele vai lá no cartório, não é barato o contrato, faz o contrato e depois chegava no plano de saúde, por exemplo, e ainda assim o cartório não aceitava, né? E aí você desempoderava, né, aquele casal que estava buscando igualdade, buscando seu espaço na sociedade. E juridicamente falando, eles se tornavam sócios, não é isso? Porque realmente o contrato de casamento e a própria declaração de união estável, aquela que a gente vai no cartório e faz na frente de um tabelião, ela tem uma natureza, do ponto de vista jurídico, diferente da do contrato. Estão em esferas diferentes do direito, né? O casamento civil, a união estável, eu diria, para simplificar, que estão na esfera do direito de família. Enquanto que o contrato social, ele pode estar na esfera de qualquer outro direito relacionado com o direito às obrigações. E isso, de fato, ele constitui situações bem desagradáveis algumas vezes, eu imagino. Essa questão do plano de saúde, eu acho que é uma das primordiais, porque tem a ver com o seu dia a dia, com a manutenção da sua saúde, da sua vida cotidiana, mas existem outras questões, por exemplo, matrícula de filhos em escola. Quem tem filhos sabe que quando você vai fazer a matrícula de um filho na escola, você tem que preencher dados do pai e da mãe.
E a gente já tem situações de casais homoafetivos que adotam uma criança, mas que não adotaram a criança, mas não tem esse documento, tem um contrato social, por exemplo. Então, quem preenche a ficha de matrícula do filho, né, pode colocar os dados dos dois, são vários elementos da vida cotidiana que ficam prejudicados por isso. E na própria adoção, né, você não podia, no documento de adoção, né, na certidão, constar os dois nomes, né. E você falou uma questão que eu fiquei aqui lembrando, relacionado, por exemplo, um contrato, ele pode ser, inclusive, ser feito entre filhos, entre pai e filho, entre irmãos. Então, isso deixa esse casal em uma situação desagradável, né? De que esse contrato que eu fiz, ele não vale nada. Ele poderia ser feito por qualquer uma pessoa. Um ponto simples é termos logo contratos com documentos com o nome do pai e do pai, e da mãe e da mãe, acaba com esse problema, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum aqui na TV Justiça. No programa de hoje, estamos discutindo os reflexos previdenciários da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à união homoafetiva. Participam conosco a especialista em Direito Previdenciário, Marcelise Azevedo, e o presidente do Grupo Estruturação, Michel Platini. Doutora Marcelise, eu gostaria de começar esse bloco com a senhora explicando rapidamente a diferença entre casamento, união estável e sociedade de fato. A diferença é bem marcante e as decisões do Supremo e do STJ deixaram isso bem claro. A união estável é uma união entre casais homoafetivos ou casais heterossexuais com a intenção de formar uma família. É diferente do casamento civil, por quê? Porque o casamento civil há um registro do casamento civil, é um registro em cartório do casamento civil para a constituição da sociedade. Na união estável, você não vai necessariamente ter que ir a um cartório, a um tabelião e fazer aquele registro. Se quiser fazer, você está autorizado, é possível ser feito. Mas basta que elementos da união estável estejam presentes naquela relação para que se reconheça essa relação. Sociedade de fato e união estável são a mesma coisa. Casamento era o antigo casamento que não era casamento, a mesma coisa. Na verdade, é quando um casal homossexual ou heterossexual se reúne com o intuito de formar uma família sem fazer o registro disso num cartório, como num casamento civil. Os benefícios e os documentos que são exigidos para se requerer algum benefício, ainda hoje, existe alguma diferença entre os solicitados para casais homoafetivos e heterossexuais? Não. O que existe é uma diferença entre a documentação que você precisa apresentar quando você está dentro de um casamento civil e quando você está numa união estável. É isso que tem diferença. O INSS não faz diferença entre a união estável homoafetiva e a união estável heterossexual. Ele faz diferença entre união estável e casamento civil. Enfim, Michel, a família está sendo vista por um novo olhar, né? Entramos com um novo conceito de família, em definitivo agora. Esses casais existem, já estão na sociedade há muito tempo, só que eles viviam a violação de mais de 36 direitos civis, porque por conta de um não reconhecer uma união, ou por conta de não reconhecer esse casamento, esses direitos eram negados, e direitos inúmeros, né? Você não reconhece um relacionamento, você tira dela o direito dela ter um nome lá como dependente no clube, ter também no imposto de renda, ter no INSS, e em vários outros lugares em que os casais heterossexuais sempre tiveram. E aí, como eu falei também anteriormente, ela gera um efeito social também de que, olha, as coisas estão mudando e a gente precisa estar atento. Quando as autoridades, os órgãos ou as empresas, elas não reconhecem esse casal como agente de direito, pessoas de direitos,
ele se reproduz para o resto da sociedade, né? Então, quando o padre na igreja não reconhece a relação, ou não reconhece enquanto agente de direito, isso reproduz para o resto da congregação. E aí, essas pessoas, elas são vítimas de outras violações de direitos, não só de violações de direitos civis, ou direitos trabalhistas, ou direitos previdenciários. São direitos humanos, que partem para a violência, para as vias de fato. Inclusive, quando uma decisão como essa é pautada, a sociedade toda recebe essas mensagens. E quem recebe de forma muito mais amistosa, muito mais otimista, são os casais homossexuais que viveram todos esses anos, apesar de tantas violações acontecerem, viveram com as suas relações permanentes, contínuas e amando uns aos outros, né? Como o Michel falou, tem uma coisa muito interessante, é que, de fato, eu acredito que existam muito mais casais homossexuais, homoafetivos do que a gente tem registrados. Esse número deve aumentar muito nesse momento, né? Com certeza, mas tem uma coisa muito interessante. O casal homoafetivo está presente na nossa sociedade há muito tempo. E existiu um elemento que agora eu acredito que vai ser resolvido com essas decisões, com a decisão do Supremo e a decisão do STJ, que era a questão do direito de herança. Aquele casal homoafetivo formou um patrimônio, como acontece com um casal heterossexual, um patrimônio algumas vezes até considerável. E quantas vezes não se ouviu falar de uma família que sempre rejeitou o casal, no momento em que um deles falece, vai buscar o patrimônio. E o que acontecia é que esse patrimônio, por lei, realmente não podia ser dividido, não podia ser entregue para esse cônjuge homoafetivo. É uma situação dramática, né? Porque no momento que a pessoa perde o parceiro, né, de uma vida, ela também perde a estabilidade econômica dela, porque ela perde o patrimônio que ela ajudou a construir. Eu posso dar só, para demonstrar como isso é tão determinante? Eu tive um amigo que ele viveu quase 30 anos com o companheiro dele, e quando o companheiro chegou a falecer, a família foi lá, que nunca aceitou, e pegou todos os bens que eles deixaram e não pôde questionar. E aí ele questionou, inclusive, mas perdeu em todas as instâncias. Aí você ficar com aquele sofrimento da morte, porque inclusive quem ficou com o companheiro até o final foi ele, no hospital, inclusive ajudando a cuidar, e a família não voltou em nenhum momento. Até o filho, né? Se estiver no nome do outro que faleceu. E isso é muito doído, o que a justiça, o que o governo, o que o Estado fazia com esse casal, fez esses anos todos, é muito sério. E o outro depoimento que eu ia dizer, na minha casa, por exemplo, na minha casa chegou o rapaz do IBGE. Ele falou assim, olha, ele fez toda a pesquisa, aí eu terminei, vem cá, você não vai me perguntar se eu sou homossexual? Porque foi uma luta muito grande para a gente incluir essa pergunta. Ele falou, não, por quê? Eu falei, mas a gente lutou para incluir a pergunta de se é homossexual ou não é. Ele falou, olha, não incluiu no IBGE se a pessoa é homossexual ou não, porque a gente queria que tivesse o dado. É homossexual essa pessoa? Assim como ela tem deficiência, esse é um dado importante, que depois vai virar política pública. É idosa essa pessoa? Então isso é um dado, porque com os dados do IBGE você transforma em política pública. E aí não tinha isso. Aí o rapaz pegou e falou assim para mim, não, a pergunta é o seguinte, você mora com quem? Aí eu respondi, eu moro sozinho. Então você já morre ali. Agora você vai perguntar, você mora com quem? Ah, eu moro com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Sua mãe, seu filho, seu namorado? O que ele é? E aí entra no dado como casal. Se tivesse falado assim, olha, quantas pessoas tem aqui? Há tantas pessoas. Alguém é deficiente? Tem deficiência? Tem. Ou não tem. Alguém é homossexual? Não tem ou não é. É idoso? E aí você vai dividir por segmentos para, inclusive, gerar política pública. Porque o governo começa a pensar, eu não estou fazendo nenhuma ação, não estou criando políticas públicas para que essas pessoas continuem vivas, elas têm direitos, porque eu não tenho dado, eu não tenho informação. E isso é questionado a todos os momentos para a gente que é de ONG, para a gente que milita por direitos humanos. Mas quantos homossexuais tem em Brasília, né? Quantos? Assim, eu não posso responder quando me perguntam quantas pessoas com deficiência tem no Distrito Federal. É uma resposta direta. Mais de 300 mil tem o IBGE de 2 mil. Se esses números realmente são muito maiores do que a gente tem a informação, se o número de casais vão aumentar significativamente por causa desses entendimentos recentes,
pode ser um problema para a Previdência Social a quantidade, por exemplo, de pessoas que vão ter direito à pensão? De forma alguma, de forma alguma. Por quê? Porque cada segurado contribui para o seu benefício, para o benefício que ele vai instituir. Então, William, Michelle, Marcelise, nós contribuímos para o benefício que nós vamos instituir. Não importando se vamos instituir esse benefício para uma união homoafetiva ou para uma união heterossexual. Isso, do ponto de vista do INSS, é irrelevante, porque você institui aquele benefício. É a sua contribuição mensal que institui aquele benefício. Pode-se questionar, e aí deve ser objeto de um estudo, eventualmente do INSS, questões relacionadas com expectativa de morte, como a gente diz em direito previdenciário, a gente não fala em expectativa de vida, a gente fala em expectativa de morte. Por quê? Porque as mulheres vivem mais que os homens. Então, nas uniões homoafetivas femininas, pode ser que você tenha uma expectativa de vida maior da cônjuge. Esses cálculos, que a gente chama de cálculos atuariais, que levam em conta as premissas da vida, esses cálculos talvez sofram alguma modificação. Mas eu não acredito. Por quê? Porque para que realmente haja uma grande influência no cálculo atuarial, nas premissas atuariais, o número tem que ser muito alto. Porque o cálculo atuarial trabalha com números enormes. Percentualmente, eu não acredito que haja uma quantidade tão grande assim que influencie nesse cálculo. Um exemplo como esse dado pelo Michel Platini, de um casal onde um faleceu, como o outro faz hoje para comprovar que existia ali uma união e ter direito aos benefícios? Ele tem direito a todos os benefícios? Sim, sim. Ele tem direito à pensão por morte. Esse é o principal benefício, a gente tem falado muito da pensão por morte, porque esse é o principal benefício que um segurado deixa para outra pessoa que eventualmente nem é segurada. É a pensão por morte, que se deixa para cônjuge ou filhos, principalmente. Filhos até uma determinada idade. Num caso como esse citado pelo Michel, o direito dessa pessoa que está em uma união estável é o direito de pensão por morte. Ele deve comprovar, em primeiro lugar, obviamente, o óbito do companheiro e, em segundo lugar, apresentar algum demonstrativo de que eles realmente tinham uma vida em comum. E os demonstrativos são inúmeros, como eu lhe falei. Um imposto de renda em que um conste como dependente do outro, uma declaração de imposto de renda conjunta, um contrato de aluguel, uma conta conjunta, um contrato de aluguel em que um é fiador do outro. Testemunhas, mas muitas vezes não há necessidade, na maior parte das vezes não há necessidade, porque um cartão de crédito em que um é dependente do outro, todas essas coisas que demonstram que ali existia uma coabitação, uma vida em comum. Na prática, ainda há muita reclamação, Michel, de conseguir essa comprovação? Depois da decisão, eu nunca mais tive notícia de nenhuma dificuldade. Eu ainda não tive notícia. Eu só tive notícia de muitos casamentos que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, né? Que enche a gente de orgulho, inclusive, de ser brasileiro. É lamentável que isso não tenha sido por parte da lei, né? Não seja a lei que diz, olha, essa união existe. Infelizmente, ainda assim, é a justiça, mas foi uma decisão importantíssima. Eu lembro muito bem o que eu senti naquele dia, né? E todo mundo que estava com a gente, esperando a decisão, todo mundo munido de um sentimento de orgulho, um sentimento de emoção muito grande por conta da decisão, que foi impactante na vida da gente. Tantos anos de violação de direitos e alguém jogou assim no nosso colo, olha o direito aí. O direito está aqui. Você falando desse orgulho de ser brasileiro, eu vejo que na América Latina nós saímos atrás da Argentina, do Uruguai. Você acha que saiu tarde? Acha, né? Eu acho. Eu sempre vou dizer que acho que saiu tarde, até porque o legislativo, a Argentina veio a partir do legislativo, né? O legislativo, tanto que esses dias a gente recebeu deputados argentinos e que eles vinham dizer a experiência deles, né? Na inclusão do casamento, que, olha, o casamento foi aprovado pelo legislativo. Ir para a corte
primeiro do que ir para o legislativo, isso é muito lamentável. E para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo que o Brasil ainda não está na norma, não está no papel ainda, né? É um efeito, ele é um efeito vinculante, mas ele ainda não é imediato. Tem alguns lugares que ainda assim pode se recusar e falar, olha, eu não vou garantir esse direito. Esse casal não vai acessar esse plano de saúde. Aí, esse casal vai ter que recorrer à justiça. Realmente, essa discussão é antiga. Talvez há uns 15 anos ou mais atrás, Marta Suplicy, então deputada, já levava essa possibilidade para a Câmara, né? Mas você falando desse efeito vinculante, lá no STJ, essa decisão da possibilidade de casamento não tem efeito vinculante. Mas uma decisão do STJ vai ser contestada no Brasil? Na verdade, está sendo contestada, né? Eu estava lendo numa revista dessas nossas do dia a dia, a história de um casal famoso, que vivia em união estável e que queria converter em casamento civil. Já vi. E foi ao cartório para fazer o trâmite dos papéis e o juiz... que estava tranquilo. Exato. E o juiz do cartório falou, não vai, aqui não vai se casar. Esse casal homoafetivo aqui não vai se casar. E eles tiveram que recorrer. O que acontece com a decisão do STJ? Ela não tem o mesmo efeito vinculante que tem uma decisão do Supremo. Mas por que é o STJ que está falando de casamento civil? Porque é ao STJ que essas demandas chegam, por uma questão de competência constitucional. O Supremo não vai discutir o registro de casamento civil, isso não é matéria do Supremo. Mas o único voto contrário, se não me engano foram 4 votos a 1, o único voto contrário, com certeza não estava relacionado a nenhum tipo de preconceito, mas justamente por uma questão técnica, o nome me fugiu agora, foi questionado justamente isso, se não seria uma função do Supremo, porque estava relacionado à Constituição. Então, o voto contrário que houve foi nessa ideia, olha, está relacionado à Constituição, então, do Supremo. Deveria vir para cá, então? Eu não sou uma grande especialista nesse assunto, porque realmente é um assunto bastante particular dessa questão dos registros e desse tipo de coisa. Mas o que acontece? Os juízes de primeiro grau, o juiz que tem que homologar esse tipo de decisão, não fazem. A discussão está na Constituição, da forma como veio ao Supremo a questão da união estável, sim. Porque estávamos falando de princípios que estão na Constituição. Da forma que chega no STJ, não. Porque lá a gente chega com essa discussão discutindo o quê? Um registro civil. Discussão de registro civil, na minha opinião, eu acho que uma pessoa talvez mais especialista no assunto poderia dizer isso melhor, mas um registro civil é discussão para o STJ. Então, a questão do STJ não ter um efeito vinculante não deveria ser tão relevante. Por outro lado, o STJ tem a possibilidade da repercussão geral. E o que é a repercussão geral? É a possibilidade do STJ, verificando que aquela decisão é representativa de uma controvérsia repetitiva que chega a ele. Muitas vezes, ele pode pegar aquele caso, discutir aquele caso, tomar uma decisão sobre aquela matéria, e essa decisão, que é representativa de controvérsia repetitiva, vai emanar para as outras instâncias inferiores. Isso é possível acontecer no STJ. A gente chama de controvérsia representativa repetitiva. Né? Então, é possível que o STJ... O ponto final ainda está para ser dado. Eu acredito que sim, porque foi uma decisão em um processo. Certo. Nós vamos fazer um novo intervalo e voltamos já com o programa Fórum aqui na sua TV Justiça.
Estamos de volta com o programa Fórum, que hoje discute os reflexos dos benefícios previdenciários para homossexuais. Aqui conosco, Marcelice Azevedo, especialista em Direito Previdenciário, também Michel Platini, presidente do Grupo Estruturação e do Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, também do STJ, a convivência homoafetiva ainda gera muita polêmica. Existem diversos pedidos espalhados pela justiça brasileira, são casais que tentam agora garantir o casamento homoafetivo e, como disse a doutora Marcelice agora há pouco, alguns juízes ainda não reconhecem o casamento por parte de casais homoafetivos. Eu gostaria de perguntar para o Michel Platini se isso desanima ou dá mais vontade ainda de brigar? Porque cada vitória judicial, seja ela judicial ou não, ela dá mais gás, inclusive para dizer, olha, mais uma decisão. Então, ele vai dando, inclusive, mais argumentos para que os juízes, a justiça ou outros órgãos que não estavam reconhecendo comecem a entender que não é assim, que as uniões existem, então precisa ser reconhecido assim. Ao mesmo tempo que desanima um pouquinho, 10% de desânimo, pode dizer assim. Porque é triste, gente, pensar que depois de a gente ter atravessado esse período todo da história, depois de tantas decisões importantes, depois de tantas cortes importantes decidindo sobre essa questão, e aí ainda ter algumas pessoas que se comportam dessa forma, se comportam de uma maneira a continuar discriminando, e não é só em relação ao reconhecimento quando é a exigência de direito. A gente fala em outras situações, por exemplo, eu vi já decisões na justiça militar, na justiça esportiva, decisões extremamente tristes. Isso a doutora deve já ter visto, acompanhado, daquele jogador de futebol que foi discriminado. E o juiz ainda, a peça, né, a decisão do juiz, como que ele se comportava naquela peça. No caso do Richarlison. Né? E aí, em outros casos, na justiça militar, e a própria legislação militar, então, há algumas questões que a gente não conseguiu avançar ainda e que trazem para a gente cada vez mais uma vontade de lutar das ONGs, dos movimentos, mas carrega para dentro de casa um desânimo desnecessário em que os órgãos ou até o próprio judiciário se comportam. A justiça ela foi pioneira, no meu ponto de vista, ela é um dos poderes mais revolucionários que o Brasil pode contar. É um poder revolucionário, mas ainda assim a gente tem juiz, ainda tem que tem tomado decisões extremamente preconceituosas. Acredita você, bom, você já até respondeu a minha pergunta, eu pergunto justamente se você acreditava ser uma questão de preconceito ou uma questão simplesmente de entendimento jurídico. Eu acho que é extremamente carregado de preconceito. Porque, assim, olha, eu vi uma vez uma peça, eu li, né, da doutora Débora Duprá, que eu virei fã da doutora Débora, porque na peça dela, ela argumentava dizendo assim, que você não precisa criar mais lei para garantir os direitos homossexuais. Você não precisa. A Constituição brasileira, ela já fala de não discriminar, ela já fala que o Brasil é um país para todos, que todo mundo tem direitos humanos. Os artigos dos direitos humanos são cláusulas pétreas na Constituição. E aí ainda o Estado não reconhecer as uniões, deixar tanta série de violência acontecer, porque o não reconhecimento civil dos direitos homossexuais ele uma questão muito pequena em relação do que acontece no dia a dia dos brasileiros, onde mais de 2 homossexuais morrem a cada 2 dias. Então, isso é muito sério. Os homossexuais têm sofrido com a violência. E a violência, ela vem carregada de um conjunto que tem fé pública nessa sociedade que defende ela. Isso eu estou falando do líder religioso ao juiz de direito, a um juiz de família, né? Que defendem essa tese da discriminação e que se repercute na violência, na discriminação, na morte e também nos direitos civis, previdenciários, em todos os direitos. Quer dizer, mas nessa decisão do STJ, me parece que a preocupação era uma proteção jurídica da família, não é? Existe um argumento de que a formação do casal homoafetivo não tem como fim a formação de uma família. Isso é um argumento que a gente ouve muitas vezes de magistrados, de pessoas de vários segmentos da sociedade.
Entretanto, esse entendimento desconsidera que um casal pode não ter filhos, e não ter filhos não por opção, não ter filhos por uma incapacidade biológica, muitas vezes. E esse núcleo, ele não é uma família porque não visa a procriação? Porque não visa a procriação, porque a procriação não pode acontecer. Eu acredito, particularmente, e é uma opinião pessoal, que esse entendimento de que só é uma família se tiver a possibilidade da procriação é um entendimento, na verdade, que está baseado em preceitos religiosos, preceitos muitíssimo pessoais. E que os agentes... arraigados no nosso Estado, né? Mas os agentes estatais, eles têm que se despir desses entendimentos particulares e personalíssimos para garantir àquela pessoa humana os mesmos direitos que as outras pessoas têm. Então, um juiz, muitas vezes, e o juiz, ele carrega com ele os pré-conceitos dele, né, a formação familiar, a formação religiosa, tudo isso vem com ele. Ele não é uma pessoa que desce do céu para ser juiz na terra. Ele traz com ele a formação dele. E, naturalmente, alguns não conseguem se despir desses preconceitos e levam essas preconcepções para os julgamentos. E eles vão encontrar, porque eles vão procurar, e são pessoas preparadas, eles vão encontrar fundamentos técnicos e jurídicos para corroborar o entendimento deles. Então, na verdade, não há como separar um julgamento preconceituoso e um julgamento técnico ou não técnico. O julgador, ele vai procurar, na técnica, na legislação, os elementos para corroborar a tese que ele defende, que ele acredita. Agora, se por um lado algumas tristezas trazem para vocês essas posições de alguns magistrados, eu gostaria de saber se houveram boas surpresas, como, por exemplo, o ministro Marco Aurélio estava defendendo que isso era um projeto de vida, que não cabe ao Estado interferir na felicidade das pessoas. Quer dizer, uma coisa de uma sensibilidade muito grande. Isso foi uma surpresa, vir da Suprema Corte, vir de um magistrado, esse entendimento sobre as relações homoafetivas? Foi uma surpresa. Uma surpresa tanto a fala dele quanto a fala de outras figuras que elas estão... Eu acho que o ministro Marco Aurélio, ele partiu por um âmbito de imortalidade. Hoje, a comunidade LGBT tem ele, a fala dele foi imortalizada. A gente, há anos, eu não estarei mais aqui, mas a fala dele vai ser lembrada. A peça da doutora Débora, ela vai ser lembrada. E é engraçado isso, porque eles partiram para a imortalidade na perspectiva de que eles são reconhecidos, inclusive, na comunidade LGBT. A comunidade LGBT sabe muito bem quem são as pessoas que estão do seu lado, como sabe muito bem quem são as pessoas que estão contra os direitos humanos para LGBTs. Então, a decisão, ela veio, mas ela veio carregada de muita emoção, carregada de uma fala muito comprometida, expressada pela maior corte brasileira. A corte dizia aquilo. E aí, daí que eu falei que os efeitos, eles são sociais, porque a dona Maria, a dona Joaquina, o seu Joaquim, ele não ouviu do Michel, ele não ouviu de um mortal qualquer. Ele ouviu, né, do ministro de uma corte e que estudou muito para falar aquilo, né? E aí assim que a dona Maria vai chegar na casa dela, né? Olha o que ele está falando. Não é um homossexual que está falando, não é uma lésbica que está falando, é uma pessoa que está fora do contexto, talvez, de uma relação homoafetiva e que está dando depoimento como aquele. E aí, hoje, a gente tem, inclusive, várias figuras. Eu posso citar de maneira muito tranquila e com muito carinho o deputado Jean Willis, que é pelo Rio de Janeiro, e que é o primeiro deputado homossexual assumido, porque teve inúmeros deputados que são homossexuais, mas que não se assumem, inclusive o ex-deputado que faleceu, o Clodovil, que não se identificava como, mas um militante lá no Congresso Nacional. Né? E o próprio deputado Jean Willis fala assim, olha, Michel, eu estou aqui
E ninguém, quando eles falam em relação aos direitos homossexuais, eles sabem que eu vou me levantar e vou falar. E aí, eu vou trazer até um exemplo. A deputada argentina que veio para cá para dizer quais foram os efeitos depois da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi um efeito super positivo, porque o Congresso aprovou e depois os deputados que apoiaram, eles foram super bem votados, eles foram super bem quistos pela sociedade. A sociedade não é preconceituosa à toa. E ninguém nasce odiando, isso já dizia, né, um grande poeta, um grande estudioso, dizia assim, ninguém nasce odiando, ninguém nasce, acho que é Nelson Mandela que já dizia isso, ninguém nasce odiando, ninguém nasce racista, ninguém nasce querendo bater em mulher, ninguém nasce assim, a gente passa por um processo de formação. E quem ensina somos nós, a sociedade que ensina. Diariamente nós somos programados para discriminar, ou então nós somos programados para não discriminar. E aí é todo um processo cultural que a gente vai ter que enfrentar, a gente já tem enfrentado, né? A gente já tem carregado isso a partir das nossas atitudes. Os casamentos, como eu falei, sempre existiram, eles sempre estiveram do nosso lado e as pessoas estão reconhecendo esse relacionamento. Todo mundo tem um casal entre mulheres, entre homens que são bem-sucedidos. Eu acho que essa decisão do Supremo, ela é importante, ela é relevante, porque ela estabelece que os indivíduos têm liberdade de afeto. Você pode exercer sua afetividade na direção em que você quiser. E o Estado tem que defender a sua escolha afetiva. O Estado tem que se posicionar ao lado do cidadão, ao lado do indivíduo e permitir que ele direcione o afeto dele para onde ele bem entender, protegido pelo Estado e sem interferência do Estado nessa escolha afetiva. Assim como você pode escolher se casar com uma mulher mais nova ou mais velha, com um estrangeiro ou com um brasileiro, você pode escolher direcionar sua afetividade para uma pessoa do mesmo sexo ou não. E o Estado não pode intervir nessa escolha. E acho que a decisão do Supremo, as palavras dos ministros, as palavras dos advogados que estiveram na tribuna, eu fiz questão de acompanhar, todas foram direcionadas nesse sentido. A gente até brincou no nosso escritório, assistindo o julgamento, dizendo assim, mas essa aí, isso é jogar para ganhar. Porque quem é que perde com uma decisão como essa? Então, foi realmente um julgamento histórico e com palavras muito bem colocadas nesse sentido da liberdade de afeto. Quando você perguntou para ela se tinha algum efeito, se era mais caro para o Estado reconhecer, eu sempre lembro disso, porque já muitas pessoas fizeram essa pergunta. Quando eu vou pagar a minha previdência, ou quando eu vou pagar qualquer imposto, não tem nenhum formulário, nenhuma pergunta, nenhum formulário pergunta se você é homossexual ou não. Porque se eu não, esses anos todos que eu tive o meu direito não reconhecido, eu devia ter o direito de requerer tudo que eu paguei. Né? Todos os impostos que eu paguei, a previdência que eu paguei. E isso é muito triste, William, porque muita gente morreu depois de ter pago muitos anos, mas pagou muito e morreu sem usar, sem utilizar esse benefício que o Estado sempre ofereceu, né? E aí, isso é importante deixar bem claro, inclusive programas como esse, de dizer para a sociedade que as relações homoafetivas, a relação hétero não tem risco nenhum. E ela não produz risco nenhum. A relação homossexual não produz risco nenhum para os casais homossexuais. Se os homossexuais começarem a ter direito X ou Y, ele não tira direito de quem já tinha, não tira direito de ninguém. Você só vai garantir direito para outras pessoas. Ora, que bom seria se a gente vivesse uma sociedade onde todo mundo tivesse seu direito, onde uma pessoa com deficiência ela não tivesse que requerer, denunciar para ter a vaga dela no estacionamento, onde o surdo não tivesse que requerer a presença de um intérprete de Libras em uma faculdade. Então, a gente quer uma sociedade assim, onde as pessoas elas não tenham que requerer por conta dos seus direitos. Quisera a gente pudesse escolher quem a gente ama, né? A gente não escolhe quem a gente ama. Isso, uma mulher não escolheria amar um homem negro, um estrangeiro ou coisa parecida. E aí a gente tem que, inclusive, desconstruir essa história que ninguém escolhe, nenhum homem escolhe amar outro homem ou querer se relacionar com outro homem. Quem é que tem insanidade suficiente para escolher
a violência, de escolher a violação dos seus direitos, escolher não poder incluir seu companheiro no plano de saúde, escolher sofrer violência na rua. Muita gente já morreu. Nesse processo todo, a história vai refletir isso. Muitos negros morreram porque são negros no processo de escravidão. Ninguém escolheu nascer negro, ninguém escolheu nascer com deficiência, ninguém escolheu amar uma pessoa do mesmo sexo. As pessoas se orientam pela sua sexualidade. E aí a gente luta diariamente para que a orientação dessa pessoa, que ela nasceu com essa orientação, não seja diminuída e ela não sofra por isso. Eu acho interessante, Michel, como você citou agora há pouco o deputado Jean Willis, é que talvez algumas pessoas esperassem uma figura folclórica lá dentro do Congresso, e não é o que se mostrou, não é? Muitas vezes essa discussão fica numa área muito festiva, e eu sinto que agora, em todos os três poderes, se para se falar de uma maneira mais séria em relação aos direitos dos homossexuais. Eu acho que a gente mudou uma página no entendimento da população como um todo. De qualquer forma, ainda vai haver resistências, com certeza, por muito tempo. Por exemplo, a influência dos líderes religiosos, por exemplo, é um problema grande na luta de vocês, né? E uma coisa muito séria, você falou uma coisa que eu acho que nunca ninguém falou, e é importante até para esclarecer a população. As paradas, por exemplo, as pessoas, elas quando pensam em homossexuais, elas pensam em paradas, né? E os homossexuais, eles não só se encontram na parada, é um momento da vida de uma pessoa, de um gay, uma lésbica, um travesti, um transexual, é a parada. E a nossa luta ela é diferente, tanto que a nossa bandeira ela é colorida, a nossa bandeira não é vermelha, não é branca, não é preta, a nossa bandeira é colorida, porque é a diversidade. E em uma parada, o que a gente busca numa parada? A gente busca visibilidade, a gente quer mostrar para a sociedade como nós somos. Como nós somos dessa forma, nós somos alegres, nós somos, a gente gosta de música, a gente gosta dessa música no dia a dia, então a gente vai colocar nesse dia, especialmente, essa música, para mostrar para a gente como a gente gosta, como a gente é. A sociedade, ela fica em busca o tempo todo de um padrão de brasileiro, de um padrão de homem, de um padrão de mulher. E quem sofre com isso, esse processo todo, somos nós, porque os homens... Isso eu ouvi uma vez, eu li o livro de uma autora, ela dizia assim, olha, que os homens são os que mais sofrem com o processo de machismo. Não é porque ele fica o tempo todo buscando ser homem, mostrar a masculinidade dele, para ele não sofrer. Então a sociedade fica atrás desse padrão. O deputado Jean Willis é um dos milhões de brasileiros, brasileiros que que é homossexual, e a gente tem gente de todas as formas, tem gente assim como eu, tem gente como você, William, tem gente como a doutora Marceliz, e como todo mundo, nós somos coloridos, nós temos caras diversas, estamos em todos os lugares, inclusive. Sim. Bom, o fórum fica por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Marceliz Azevedo, especialista em Direito Previdenciário, também Michel Platini, presidente do Grupo Estruturação e do Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal. Espero que tenhamos tirado algumas dúvidas e colocado algumas dúvidas também, e despertado, enfim, o interesse de quem ainda não havia num tema que é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês e vocês de casa que nos acompanham sempre. Se quiser participar de uma forma mais intensa do nosso programa, através do e-mail fórum@stf.jus.br. Pode mandar sugestões de temas, pode fazer elogios, críticas, estamos à sua disposição. Até o próximo programa.